capítulo 24, versículo 49, nós vamos pedir o propósito dos irmãos. É bom estarmos aqui. Mesmo um pouco de guerra com a saúde, nessa tarde eu comecei a me sentir mal, nós vemos mesmo assim, crendo que o mesmo Deus que cuida de tudo há de cuidar de nós. Aleluia. Lucas 24, 49, está em minha família. Aleluia. Daqui a pouco a gente rouba para ele. Eles vão e eu fico. Aí só encontro na outra semana. Não sei se é emocional, né, cara? Ele pode ser emocional. Além das vezes eu não estou podendo passar essas coisas, não. Né? Então nós estamos aí louvando ao Senhor. Caso não sabe que eu amo vocês, tem liderança. Não precisa reclamar, os amigos. Até porque vocês, todas as vezes que eu venho, vocês me recebem. Então, eu não sei se vocês amam demais Jesus, não amam demais. Eu não sei, eu digo ela com misericórdia. Lucas 24, 49, irmãos. Quem achou por gentileza diz amém. Amém. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, amados? Se assente glorificando ao Senhor Jesus. Todos nós sabemos que quando nós falamos do Espírito Santo, ele atua em toda a Bíblia. Desde Gênesis a Apocalipse você vê a atuação do Espírito Santo. Claro que se evidencia a maior parte de forma mais plena no ministério de Jesus e logo após na descida do Pentecoste com a igreja. Mas nós sabemos que o Espírito Santo, o texto bíblico vai dizer em Gênesis, ele pairava sobre as águas. Nós sabemos, estudando, ouvindo pregar, que havia classes particulares, exclusivas para que o Espírito viesse, tomasse a pessoa, usasse dentro do propósito e saía. E esta classe eram sacerdotes, eram profetas, eram reis. Aí você encontra dentro da temática bíblica alguns homens que quando era possuído pelo Espírito Santo, se você ler os Juízes, você vai encontrar muito isso. Aleluia. Homens que eram cheios do Espírito Santo, cumpriram o propósito, acabou. Aleluia, Pai. Aí vem a promessa, que nós vamos ver Joel descrevendo para nós. E ele vai dizer, nos últimos dias, oh, aleluia, eu derramarei do meu Espírito. Oh, glória! Sobre toda a carne. É interessante que ele está quebrando um paradigma. Por quê? Porque se antes ele sabe que desce sobre rei, sacerdote e profeta, agora ele está dizendo, não, a partir do momento que o Espírito for derramado, quem crê receberá. Desculpa, você vai entender. Tem gente que não era rei. Tem gente que jamais foi profeta. Tem gente que jamais seria sacerdote. Por quê? Porque não era de classe, não tinha descendência, talvez não participava. Mas a partir da promessa cumprida, você vai ver o pobre, que alguém diz, mas não tem nem aonde morar, saindo da boca dele, assim diz o Senhor, glória. Você vai ver mulheres que você quase não vê. A mulher que Deus vai usar no livro de Juízes é a Débora. Oh, glória, quase você não vê. Você vê mulheres sendo tomadas pelo Espírito Santo. Aí você vai ver cumprimentos, reis, como Davi sendo levantado numa unção, numa autoridade, não só para matar gigante, mas para dar alinhamento espiritual a Israel.
Sul. Se você for para a história, o rei dos Norte, a maioria era profano. O rei do Sul, a maioria era crente. Mas você percebe, sempre tem um profano. Sempre tem aquele que não tem compromisso. Sempre tem aquele que não quer nada. Sempre tem aquele que não se submete. Sempre tem aquele que não aceita a correção. Sempre tem aquele que não se deixa levar pela direção do Espírito. Esta Bíblia diz que é profano. Esta Bíblia diz que esse é iníquo, o filho da iniquidade. Mas quando a Bíblia acha alguém que é instrumento dele, obediente a ele, ela vai dizer homem justo, homem temente. Glória, você vai ver isso lá em Jó. Enquanto o diabo quer acusar, Deus quer defender. Dizendo, observaste o meu servo Jó. Primeiro, quem tem o Espírito Santo jamais vai deixar de ser servo. Vou repetir, quem tem o Espírito Santo jamais vai deixar de ser servo. Porque observaste o meu servo Jó. Olha o que Deus vai dizer, homem íntegro e reto. Olha o que Deus ainda vai falar. E se desviar do mal, agora vai pegar. Porque todos que é cheio do Espírito Santo, fugir do pecado na prática, fugir da abominação na prática, fugir daquilo que é ruim à prática. É na prática de quem é cheio do Espírito Santo. Quando você volta ainda lá atrás, você encontra uma geração perdida. Gerações de Refaíns, dos gigantes. Gerações de Caim, literalmente isso, caídos. Mas no meio dessa geração vem a geração de Sete. No meio dessa geração perdida vem Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para si. No meio dessa geração perdida, Deus dá uma olhadinha, já decidido destruir a terra. Eu destruirei a terra de todo fôlego, de tudo aquilo que respira. Mas de repente ele olha para a terra e diz, Noé. E Noé andava com Deus. Por quê? Porque alguém cheio do Espírito, pode todo mundo ir para a esquerda, pode todo mundo ir para o pecado, pode todo mundo ir para a mentira. Ou seja, não importa, mas ele está dizendo, eu vou para o alvo. Eu vou andar na contramão dessa prostituição. Eu vou andar na contramão dessa mentira. Eu vou andar na contramão desse sistema. Aleluia, mas ela está sozinho, não está sozinho. Está no culto do Espírito. É por isso que você vê profetas sendo levantados. Confrontando o pecado. Por quê? Porque aquele que é cheio do Espírito não consegue. Ele não tem aliança com o pecado. Ok. As coisas vão acontecendo. Israel é destruída. Reino, falando de reino nosso agora. Nós de uma nação por inteiro. E também Judá é destruída. Você lembra aquele cativeiro? Eles retornam, reconstroem muro, reconstroem casa do Senhor, fecha o Antigo Testamento. E dentro do histórico teológico, 400 e poucos anos, sem Deus se manifestar. 400 e poucos anos sem Deus se evidenciar de forma plena. Não que Deus não tinha os deles, claro que Deus tinha. Mas não é registrado homens que Deus usava. Se eu não estiver enganado, não sou muito bom nisso, mas ali entra, às vezes, a questão dos livros apócrifos. A Igreja Católica, ela usa e acrescentou na Bíblia. Os Macabeus, essas coisas todas. Mas o texto bíblico nosso, a Bíblia de hoje não tem. Mas a Bíblia antigas tinha algumas páginas em branco. E eu já vi gente pregar dentro dessas páginas dizendo, aqui é o silêncio de Deus. Mas quando chega nos evangelhos, Deus quebra o silêncio. Aprenda uma coisa. O Deus do silêncio, ele quebra silêncio.
Ele vai ficar quieto por um período, mas quando ele resolver falar, vai ser impossível tu não entender nem ouvir a voz dele. Você lembra? É só para lembrar. O homem que Deus vai começar a falar naquele tempo é um homem chamado Zacarias. Vai ter um filho prometido que vem como voz profética. É o João Batista. Depois vai falar com a Maria, que vai gerar o nosso Jesus. O maravilhoso Emanuel, Deus conosco. E Jesus entra na história. E você vai ver que quando Jesus entra na história, o texto vai dizer que, em Lucas mesmo, que está um homem chamado Simeão. E quando vão levar Jesus, ele diz: agora, Senhor, pode me descansar em paz, porque vi a salvação de Israel. Mas alguém está dizendo, tem silêncio, tem, mas mesmo no silêncio tem gente atenta aos sinais. Aleluia! Mesmo ao silêncio tem gente dizendo, eu estou esperando a promessa se cumprir. Por quê? Porque quem falou não mente, meu Deus do céu. O texto vai dizer que dentro dessa apresentação toda entra também a profetisa Ana. Se eu não me engano, filha de Fanuel. E quando ela entra e ela vê o Salvador, o texto bíblico, enquanto o pastor Luiz, Simeão está dizendo, pode me levar. A mulher está dizendo, deixa eu pregar. Oh meu Deus do céu, alguém pode descansar, mas alguém vai ser levantado como voz profética quando o Espírito se manifesta. Glória! Oh aleluia! Mas aí você vê Jesus vindo dentro de uma temática. Agora você vai ver ele agora tendo que nascer numa manjedoura. Por quê? Porque o inimigo queria matar. Você está achando que o inimigo quer matar só hoje? Já lá de trás ele já quer matar. Se nós formos pegar o contexto bíblico, dá muitos assuntos que poderiam evitar que Jesus viesse. Isso fala, eu falo. Quando Josafá vai casar seu filho com a descendência de Acabe, e a Thalia se levanta, ali poderia ser uma destruição da geração do Messias. Mas Deus está dizendo a Thalia, tu não prevalece. Eu te arranco, mas o que eu falei vai se cumprir. Deus abate a Thalia, mas a descendência de Davi permanece. Recebe essa palavra. Deus vai abater a Thalia, mas o que Deus falou vai permanecer. Aleluia. Você vê então Jesus chegando, manjedoura sempre nascendo, mas sempre sendo confirmado. Capítulo, ou melhor, com 12 anos aparece no templo. Aí você lembra dos pais de Jesus que esquece Jesus no templo. E eu vou falar e você vai entender. Legal os crentes que só sentem Jesus quando está no templo. Meu Deus, aleluia. Vai para casa, não tem mais Jesus, vai para o trabalho, não tem mais Jesus, vai para a escola, não tem mais Jesus, vai para a faculdade, não tem mais Jesus. Só lembra de Jesus quando chega aqui. Tu está esquecendo de Jesus no templo. Mas a lição dos pais de Jesus é, vamos voltar, porque sem Jesus não dá para ficar. Acorda. A questão não é você vir no culto, a questão é se você volta do culto com Jesus com você. Porque vir no culto tem muita gente que vem, mas tem gente que dá volta sem Jesus do mesmo jeito. Jesus desaparece, você lembra 30 anos, Jesus vem. João está pregando. E essa João era boa demais. Chamava o povo de cobra. E mesmo assim o povo ia ouvir, porque João era bravo. Se fosse hoje, a gente chama de bode, o povo não vem, se fosse cobra. Desse segredo. Mas o povo ia, se reconvertia, se arrependia. Aí vem Jesus, que não é cobra, é cordeiro. Você dormiu, mas vamos lá. Jesus não é cobra, é cordeiro. E a palavra de João é essa: eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O ministério de Jesus começa, a escolha dos discípulos. Vou falar rapidamente, tu vai entender. Escolhe um Levi, que é Mateus, cobrador de impostos, ladrão. Aleluia. Dá para você ver quem que Jesus escolheu. Escolhe Natanael. O cara não nem acreditava em nada. Jesus escolheu.
Escolhe Pedro, que certo dia chegou para Jesus: Jesus, já tenho uma conta tudo para te seguir. A gente vai ganhar o quê? Estava atrás de promoção. Então a galera boa, né? Escolhe Felipe, cara. Que quando vê alguém entenda alguma coisa, despreza. Aí para piorar, você sabe, escolheu os Judas Iscariotes. Aí foi o filho, o traidor. Sabe o que Jesus prova para mim? Eu dou oportunidade, aproveita quem quer. Jesus escolhe maconheiro, cachaceiro, prostituto, o sem compromisso, o drogado, o traficante, o dono da boca, o dono do bordel, a menina que se vende. Aleluia! Mas a questão não é que Jesus só escolhe, a questão é se você vai aceitar a escolha dele. Aleluia! Porque tem gente que é escolhido, mas não tem estrutura para continuar. Oh, aleluia! Jesus que escolheu é uma coisa. Agora, sou eu que tenho que caminhar para valer a pena a escolha que ele fez. Jesus escolheu essa galera toda. Essa galera viu um milagre. A Bíblia chega a dizer que se fosse escrito tudo que Jesus fez, não daria. Só tem uma coisinha aqui do que ele fez, mas ele fez muito mais do que ele fez. Mas certo dia a gente já vai caminhar para o texto. Jesus está conversando com os discípulos. Vocês vão, se eu não estiver enganado. Só para confirmar. Aleluia. João 14, ele vai dizer sobre o amigo, o consolador. Ele vai dizer: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Aleluia. E eu gosto do Consolador porque só quem precisou ser consolado sabe a importância desse Consolador. Aleluia. Só quem sentiu a dor da perda, da traição, de uma situação inesperada que tu não teve reação, sabe como é importante ter um Consolador no nosso meio. Ele faz essa promessa. Aí já aqui no capítulo 24 de Lucas, Jesus já passou pelo martírio, já ressuscitou. E agora Jesus está prestes a subir ao céu, voltar para a pátria amada e nos dá direito à entrada lá também. Aleluia. E ele vai dizer no 49 e no 24: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Jesus podia dizer: a promessa é minha. Mas ele não diz. Sabe o que ele está dizendo? Antes de vocês me conhecer, vocês sabiam quem era o meu Pai. O dono de tudo, o dono da terra, o dono do mar, o dono de tudo que existe, o Criador, a glória, que criou, que formou, que deu fôlego, o Criador lá de Gênesis, que disse ao homem: agora façamos o homem a nossa imagem conforme semelhança, e soprou dentro dele o Espírito e viveu. Eu estou trazendo a promessa dele. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou aqui para concordar com o que ele já falou. Recebe esta palavra. Você lembra? Jesus expulsa demônio do gadareno. Quando vai falar com o gadareno, vai dizer: vai lá e fala para aqueles que vão te ouvir. Com grandes coisas, não diz fui eu que fiz, com grandes coisas Deus fez. Ah, meu Deus do céu. Sabe o que Jesus está dizendo? Para de querer roubar a glória que não é tua. Para de querer a glória que não te pertence. Jesus falando, se eu não me engano, João capítulo 8: o meu Pai está comigo. Por quê? Porque eu faço tudo o que lhe agrada. Ele vem aqui agora dizer: olha, eu vou dar a promessa que é do meu Pai, ou seja, primeiro do que eu. Vocês que conhecem agora, mas a promessa já existia antes. Antes de vocês só me conhecem agora, mas antes de vocês me ver, já havia uma promessa. Aonde? No Pai, no Pai, no Pai, no Pai, no Pai, no Pai, no Pai. Olha, eu vou falar e tu vai entender. O plano de Deus já estava feito antes mesmo da queda acontecer. A queda não surpreendeu Deus. A serpente engana a Eva, não surpreendeu Deus.
Já tinha um plano. Glória a Deus. Eu enviei a promessa de meu Pai. Oh, aleluia. E agora ele aperta o cinto. Ele diz, mas ficai. Oh, aleluia. Ficai aonde, Senhor? Na cidade de Jerusalém. Coisa linda, Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Vocês querem viver promessa, mas tem limite, tá? É Deus. Eu vou viver promessa onde eu quiser. Vai não, filho. Vai não. Tu vai ter que ficar aonde Deus te botou. Aonde Deus te posicionou. Aonde Deus te plantou. Eu costumo dizer, eu acho que eu já falei aqui. Você pode estar no lugar certo da maneira errada. Não vai ter promessa acontecendo. Você pode estar no lugar humanamente errado. Mas se tu estiver do jeito certo, porque Deus te colocou, as coisas mudam. Vinícius prova no texto porque parece heresia. Vamos lá. O texto vai dizer, Gênesis capítulo 26. Agora é que Isaac está na terra de Gerar. Um monte de gente diz que Gerar era terra infrutífera. E vai Isaac para lá na direção de Deus. O texto vai dizer que ele se tornou maior do que os próprios filisteus que eram da terra. Porque pode a terra ser estéril, mas o Deus é próspero. O Deus é abençoado. Eu vim dizer para alguém, quando você está direcionado pelo Espírito de Deus, não tem lugar que Deus te põe que não dá certo. Não tem ambiente que Deus te põe que o negócio não avança. Porque foi Ele que te pôs. E aqui Deus não dá só um ficar. Aqui Ele dá a geografia em Jerusalém. Aleluia. Se você for olhar, Jerusalém é centro. Aleluia. É centro político. É Deus. É centro religioso. Aleluia. É centro de culto. Glória a Deus. É centro de massa. De pessoas quando a gente fala de massa. Jesus, Ele está dizendo, ficai em Jerusalém. Coisa linda, Jesus. Aleluia. Ele está dizendo, eu estou dando limite para vocês. Coisa linda. Deus. Tem gente que talvez preferia ficar em Cafarnaum, que é uma cidade portuguesa. Uma cidade rica. Jesus diz, não é lá que eu quero você não, eu quero você em Jerusalém. Oh, glória. Senhor, eu quero ir para Laodiceia, que Laodiceia tem dinheiro. Não quero você Laodiceia não. Eu quero você em Jerusalém. Senhor, eu quero ir para o Egito. Não vai para o Egito não, vai ficar em Jerusalém. Senhor, eu quero ir para Roma. Não vai para Roma, vai ficar em Jerusalém. Aleluia. Ficai na cidade de Jerusalém. Olha o que ele vai dizer. Ele explica o porquê. Até que do alto, É Deus. não é de baixo, é do alto. Por quê? Porque de baixo pega, mas apaga. Mas do alto permanece. Quando é de baixo, enquanto está tudo bem, está lá labareda. Está fogo puro, é repetir, é mistério, é puro, é profecia. Mas quando o vento sopra, está murcho, está parado, não pega mais, não canta mais, não aceita mais oportunidade, abandona tudo, vai embora. É descompromissado, vou falar do jeitinho que desceu. Agora começa a bater cabeça, vai de igreja para outra, quando a igreja tem problema. Por quê? Porque recebeu de baixo. Por quê? Porque quem recebe de cima tem estrutura. Quem recebe de cima aguenta. Quem recebe de cima se fortalece. Fortalecendo no Senhor e na força do teu poder. É vestido toda a armadura de Deus. Para que possa desta vida e outras coisas se lava de Deus. Recebendo de cima. Recebendo de cima. Recebendo de cima. Não vem de baixo, vem de cima. É por isso que você vê consagração de gente de baixo. A pessoa recebe até o título, mas não tem estrutura. Obrigado, Deus. O Senhor é fiel. Aleluia. Aí você vê, fulano é pastor, aí tu olha, fulano é pastor. Sabia não, é mesmo, né? Depois você lá, não, foi na igreja X. Aí você diz, a igreja X. Aí tu puxa a história da igreja X. Meu Deus. As coisas adulterou, o outro já fornicou, o outro estava bebendo, mas pregava, o outro cheirava, mas ia lá e profetizava. Eu disse, não, é porque é de baixo. Porque quando vem de cima, a santidade convém. Oh, aleluia. Quando vem de cima, eu vou até dizer para você, o ambiente, Mateus, pode ser profano, pode, por quê? Porque o texto vai dizer, e você lembra, só para lembrar, que os filhos de Eli eram filhos de Belial, mas você não vê Samuel se perdendo. Por quê? Porque recebeu de cima. Porque quem recebe de cima não se
ouvir a Deus na sua vida. Até que no alto você já é revestido. O que é revestido? Por cima. É algo que vem para ele, para já ajustar o que já tem embaixo. Para proteger o que você já tem. Glória a Deus. Revestir você já. Vou botar por cima daquilo que tu já tem. Revestir de quê? De poder. Aleluia. Fala para o teu irmão, é poder. É poder. O que Deus vai dar poder, pô? Se nós formos lembrar de poderoso, quem não vai lembrar de Sansão? Né? Era poderoso ou não era? Sim ou não? Sim. Bora, vamos lá, me ajuda. Era forte? Sim. Mas era carnudo. Era ou não era? Você pode ver, toda vez falar assim, porque agrada os meus olhos. Pensa um cara que era forte, mas não gostava do rabo sai. Vou falar, você vai entender. Cara, se fosse hoje, Sansão já entrava no culto vigiando as meninas. Olha aí, Jesus. Contatinho aqui, contatinho lá. E vou falar, o cara era bom. Porque pegava geral. Vai dizer que é mentira. Mas não tem cheiro, não de Deus. Aleluia. Pegava geral. Se fala, ô Jesus, me ajuda. Mas se falasse que era prostituta, aí que ele queria. Ele não queria ninguém da casa. Ninguém que era pura. Ninguém que era santa. Ninguém que era de família crente. Ele só queria a gente do mundo. Aleluia. Meu Deus do céu. Ele nunca casou com gente da igreja. Ele só foi se aliançar com gente de fora. Aí depois vou falar e vai entender. Um monte de gente que na igreja tem, ele vai lá fora e quer que seja bênção. Meu Deus. Aí depois diz, porque eu estou passando na prova no casamento, mas depois não aonde? Aleluia. É porque eu conheci na internet. O papo era bom, não sei o que, combinou. Tudo que eu falava era igual, vai. Aí agora se lascou. Mas me ajuda em oração, não, filho. Me ajuda em oração, não. Aleluia. Não vem botar esse vento na nossa mão, não. A gente já tem o nosso. Segura essa bomba e vai, ô glória. Por quê? Porque, Sansão, e todo carnudo termina mal, tá? Aleluia. Ah, Jesus. Aleluia. A pessoa que ele devotou amor foi a pessoa que me traiu. A pessoa que ele se entregou foi a pessoa que me abandonou. Aleluia. A pessoa que ele beijou com todo o seu coração foi a pessoa que estava fria. Ensina no seu Pai. Aleluia. Glória. E ela entregou na mão do inimigo. Glória a Deus. No dia da zombaria, ela está sentadinha no lugar de honra. Olha aí, Jesus. Ela vendeu aquele que amava ela pelo dinheiro para receber. Aleluia. A gente lembra de Judas. Glória. Jesus o amava, mas mesmo assim ele vendeu. É. Posso falar e tu vai entender. Nem sempre o amor é suficiente para sustentar caráter. Aleluia. Glória. Vou repetir. Aleluia. Glória. Nem sempre o amor é suficiente para sustentar caráter. Glória. Às vezes você está amando, mas o cara não tem caráter. Às vezes você está amando, mas a menina não tem caráter. Ah, mas eu amo demais. Vai amar sozinho. Vigia. Aleluia. Porque amor não sustenta caráter, não. Aí, Jesus. Quando o cara não tem caráter, não quer ter, filho. Você pode amar demais. Você não precisa nem dar um buquê de folha, dar um caminhão para ele. Glória. Isso não sustenta caráter. Mas quando ela reclama que até hoje não tem flores. Mas pelo menos ela sabe que eu tenho caráter. Pode deixar, não vai chamar das flores. Tem que consertar aqui. Meu Deus! Aí você olha. Por que, Vinícius? Porque tinha poder forte. Fortinho, os caras, bonitinho, copinho, tapidinha. Se fosse hoje, a barriguinha chapadinha, bonitinha. Mas pensa, cara, descompromissado. Aí que a gente se assusta. Por quê? O cara era descompromissado, mas Deus usava. Era um instrumento para Deus usar, mas nunca foi instrumento para Deus salvar.
Mateus que diz que eu sou bravo, mas aquele pastor é bravo demais. Ele falou um negócio que aquilo ali bateu na gente com força. Ele disse, irmãos, eu não vim trazer mensagem para você, porque mensagem você apaga, eu vim trazer palavra de Deus. O que tem de gente recebendo mensagem e apagando. Por quê? Porque mensagem apaga, mas quero ver apagar a palavra que vem do céu. Porque já está registrada. Oh meu Deus do céu. Ah, ministro, mas ele era poderoso, mas morreu cedo. Morreu sendo zombado. Por quê? Revestido de poder. Já vou caminhando para fechar. Meu Deus. Fala para o teu irmão. Culto em Jerusalém. Culto em Jerusalém. Muito top. Pensa, 500 crentes reunidos. Fala para o teu irmão, 500 crentes. 500 crentes. Pastor, que dá quantos crentes aqui? Sentado. Sentado? 100 sentados. Lá tinha 400 a mais. Olha. O povo tudo ali. Aparentemente todo mundo está no mesmo propósito. Olha aí, Jesus. Aparentemente está todo mundo, não, a gente quer. Eu estou aqui, eu pá. Daqui a pouco só foi um saindo. Daqui a pouco vem um grupo e também saindo. Daqui a pouco outro grupo também diz, não dá para mim não, estou cansado, não vou ir, eu tenho coisa para resolver, e foi saindo. No final só tem 120. Tem quanto, irmãos? 120. 120 buscando e obedecendo. É interessante que sai a maioria, fica uma minoria. E no meio desses que ficam, você vai ver o texto dizendo que levantaram um questionamento. Oi, qual é? Agora temos que botar alguém no lugar de Judas. Tem que botar alguém no lugar de Judas. Judas já foi. Judas não está mais. Judas era bom, Judas era o cara, Judas fazia, Judas apontava, Judas também roubava, Judas se falava. Mas Judas era bom. Mas Judas já não está mais conosco. Aleluia. Vamos ver alguém aqui. Ó, ele tem que ter andado com Jesus e tem que ter visto ele ressuscitado. Fala, irmão. Andar é fácil. Agora ver até o final. Por que ele diz ressuscitado? Porque teve muita gente que quando Jesus foi morto, foi embora. Saiu fora. Por quê? Porque tem uma galera que gosta do pão. Gosta do peixe multiplicado. Gosta do aleijado anda, o cego veja, ou o surdo ouça, o mundo fale. Mas quando a perseguição vem, diz, estou fora. Quando o vento sopra, diz, não, aqui não é mais o meu lugar, não. Deixa eu me direção olhando para outro lugar. Vou falar e tu vai entender. Uma galera que só desfruta dos momentos áureos, mas não quer passar pelo momento da peneira, do momento do arado, do momento da pressão. Então eles vão dizer, ó, quem for escolhido tem que ser esses. Irmão, no início tinha 500, mas sabe quanto que eles achou? Nessa qualidade só 2. No início vai todo mundo de 500, não, só achou 2. Rapaz, de 500, 498 não serviu. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Dos 2 que ficou, só escolheu um. E foi exatamente o que eu nunca ouvi falar. Tati Matias. Eu só ouvi falar aqui. Depois também não ouvi mais também não. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu escolho quem você menos espera. Eu escolho desconhecido. Posso falar, irmão? Você vai entender. Tem hora que o substituto do pastor não está nem na igreja ainda. Que eu já tenho brigando por cadeira. Deus às vezes fala, não está nem assim. Você está brigando à toa. Eu ainda vou levantar. Eu ainda vou trazer. E tem gente brigando por cadeira por aí. Dizer o que? Quando morrer sou eu.
estão buscando a promessa do Pai. Desculpa, eu sei que a gente faz. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, mas aqui não dava. Senhor, manda a promessa. Aleluia. Você acabava de ouvir alguém falando, manda a promessa, quando virava para o lado, manda a promessa. Manda a promessa. Aleluia. Manda a promessa. 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 Não tinha lugar para outra coisa. Aleluia. Eles estavam reunidos juntos. Era um só propósito. Aleluia. Ali vão lá, os irmãos fizeram um propósito aqui. Eu sei que tem gente que vem animado, mas não consegue terminar. Olha. Por todas as coisas, uns trabalhos, outros doenças, não tem coisa que a gente entende. Só que tem uns que é relaxamento mesmo. Glória a Deus. Não compromisso com nada, isso aí dá para dizer que entrou. Aleluia. Só que a galera que ficou aqui com essa Santo 120, posso falar? Teve marido que foi embora e a esposa ficou. Aleluia. Glória. Aleluia. Pai. Teve esposa que foi embora, a esposa disse, não, vou pra casa, vai pra casa. Ele diz, não, mas eu vou ficar. Aleluia. Glória a Deus. Teve noivo que viu a noiva. Meu Deus. Ele vai, eu fico. Aleluia. Deixa essa. Tu lá, esperando a promessa. Aleluia. Detalhe. Glória a Deus. Tinha festa acontecendo. Glória a Deus. Mas sabe o que eu vejo nesse 120? O coração estava tomado de Deus. Oh, glória. Oh, irmão, quando o coração está tomado de Deus, pode ter a festa que for. Você jamais vai deixar o culto. Glória. Obrigado, Deus. 10 dias. Aleluia. 10 dias. Aleluia. Projeto da Bíblia, eu já falei isso aqui, é plenitude. Aleluia. 10 dias esperando. Aleluia. Esperar é difícil, irmãos. Ainda mais quando você precisa e você quer. Aleluia. Glória a Esperar é difícil. Bendito, amado Deus. Bendito. Quão difícil às vezes esperar uma promessa que parece tão difícil de receber. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Receber certos cumprimentos daquilo que Deus falou na nossa vida. Aí você às vezes vê gente tão descompromissada recebendo aquilo que eu queria estar recebendo do Senhor. Ah, Senhor, mas eu continuo esperando, né?
espera em Deus, porque ainda eu o louvarei. E os irmãos estão ali esperando. Talvez alguém comenta e diz: eles são loucos, não vai acontecer nada. Eles estão perdendo tempo, não vai acontecer nada. Não adianta ficar ali de boca do pódio, escolhendo no chão, derramando água, não resolve. E a igreja ali, dizendo: o Senhor manda promessa, Senhor. Nós queremos a tua promessa, Deus. Quando completou, glória, os 10 dias, que eu entendo que deve ser os 10 dias da separação de quem de fato quer e quem não quer. Os 10 dias da peneira. Quem não vai suportar e vai sair, quem vai permanecer. Pela manhã, o texto bíblico registra para nós, Atos capítulo 2, que estava aqui na festa do Pentecoste. Diz que é Pentecoste, é frutos. Eu vou falar que vai entender. O poder sem fruto não vale nada. Olha, coisa linda, Deus. Escolhi um macho com varão, mas cadê teus frutos? Não tem, então não serve. Diz porque eu dou lugar na terra, então me dou, mas cadê teus frutos? Não tem, não serve. Diz porque Deus me revela, maravilha, mas cadê os frutos? Não tem, não serve. Pentecoste a gente lembra de poder por causa da descida do Espírito Santo, mas Pentecoste na integralidade é fruto. É entrega dos frutos. Ou seja, não é entregar, eu ainda vou entregar, não. É o que eu já tenho para dar. É fruto que eu já tenho. Oh meu Deus do céu. Desculpa essa geração de hoje quer ser cheio para dar fruto. Não é isso. É ter fruto para ser cheio. É ter fruto para ser cheio. Oh glória. Eu cheguei aqui passando mal, falei para o Mateus: eu estou passando mal, oh glória. Cheguei na casa da minha sogra. Eu comecei a sentir que minha boca estava enchendo de água. Eu dei meu filho para isso. Eu fui no banheiro, sabia que eu ia vomitar. Eu vim sentindo dores. Como se tivesse uma pontada nas minhas coxas. Glória a Deus. Eu disse: por que tu veio? Porque eu não sei ser negligente com aquilo que Deus me deu, irmão. Eu não sei ser negligente com aquilo que Deus me deu. Eu jamais vou deixar de falar a glória do Senhor, porque eu não estou bem, eu jamais vou fazer isso. E jamais vou pregar insensivelmente a noiva do meu Senhor. Eu posso sair daqui passando mal ainda, porque Ele não é obrigado a me curar. Mas eu vou sair daqui dizendo: Deus, muito obrigado, porque tu sabes que eu dei o meu melhor essa noite. Meu fruto, eu não era digno. Ele me escolheu, Ele me chamou, Ele me achou. Eu não merecia, mas Ele me achou, Ele me escolheu. É o que eu vou apresentar para
das 9 horas da manhã. Glória a Deus que cuida. O texto bíblico registra para nós e veio dos 4 cantos, glória, Aleluia. Aleluia. um vento veemente impetuoso. Glória, oh glória, oh glória. Encheu toda a casa. E o texto diz: e foram vistas Maravilha. línguas repartidas como de fogo, Aleluia. e pousaram sobre aqueles que ali estavam. E todos, repito, todos, velho, criança, homem, mulher, discípulo, amigo, irmão, filhos, pais, netos, sobrinhos, tios, tias, todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Eu vou falar e tu vai entender, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Vou falar, não é uma escola que ensina a falar em língua estranha, não tem estudo. A gente vai ensinar a falar em língua estranha, cruzebido, filho. O que faz a gente falar em língua estranha é o poder do Espírito Santo que desce do alto. Gente falando em língua estranha que repulsa a gente percebe que não tem nada de Deus, é imitador, é bajulador, nem foi batizado, quer fingir que foi. Eu vou falar, aí ficou doce, aí vai até o chão, se quebra todo. Aí alguém diz: meu Deus, fulano não aceita nada. É só uma atuação, porque quem é cheio do Espírito Santo de novo, ele não tem só um dia de poder, não. Pode estar um dia terrível da vida, mas ele continua alegre na presença de Deus. Cheio. Cadê o cheio? Eu vou entregar para quem está cheio. Olha lá. Foram cheios do Espírito. Você tem que falar. Não era eles que escolhiam a língua, não. Hoje eu vou falar essa aqui. Ah, meu Deus do céu. Olha o negócio do menino aí que está falando inglês agora. Virou moda. Aí todo mundo quer bater no menino. Não vou bater nele, não. Mas isso é o quê? Isso é porque não tem. Meu Deus. Porque quem tem de verdade não precisa inventar. Não precisa fazer. Se Deus deu, se Deus não deu, não deu nada. Glória a Deus, maravilha. Obrigada. Desculpe, irmão, mas ser profeta não precisa ficar aqui entregando revelação todo dia, toda hora. Não, Deus, porque o meu mistério. Não, querido. A gente conhece, os irmãos aqui conhecem, nossa missionária Alessandra. É o mistério dela. Deus usa aquilo ali. Mas você quer que ela não prega. Ela não prega. Aleluia. É um mistério para ela. Quem prega é o esposo, que é o pastor e mãe. De fato, Glória a Deus. Aleluia. esse baixinho prega demais. Eu não sei de onde ele tira aquelas mensagens que ele pega os textos e a gente diz: ah, para que vai sair daí? Aquilo prega. Tu diz: prega. Aí você vai ver uma Alessandra que revela aquilo que você nem falou direito com Deus. Cada um no seu mistério. Aí você vê, irmão, eu vou falar. Ah, ele está defendendo ali, não desceu aqui, eu vou entregar. Eu tenho um tempo que eu não falo com a Alessandra. Mas vocês, ei, quando ela não tem mais nada para falar, ela senta. Ela não fica inventando profecia para agradar. Coisa linda. Aleluia. Aleluia. É biócia. Coisa linda. Obrigada. Aí você vê gente que para impressionar inventa até profecia. Soube da história dos outros e depois pega o microfone, porque Deus me revelando. Está falando porque você deu oi? Eita glória. Então por que tu está falando que não é porque você sabe? Coisa linda. Só entrega e acabou, não precisa explicar não. Porque o teu Espírito é testificado pelo aquele que tem o Espírito. Ah, meu Jesus,
aqui foi línguas, oh glória, concedida pelo Espírito, mas dentro de localidades que eles nunca foram. Glória a Deus. E era porque Deus queria ganhar quem estava ali naqueles dias. Aleluia. Por quê? Porque o que é abatido com o Espírito Santo? É falar de algo que eu não sei falar. Talvez você pode falar em mistério, você dizer, Vinícius, eu estou falando mistério com Deus para você e para mim mistério com Deus, mas talvez venha alguém do outro país vai dizer, então o que ele está falando? Ele está falando a minha língua, oremai. Glória a Deus. Porque para você que não conhece é mistério, mas para ele é entendimento. E era isso que estava acontecendo, isso prova, e aqui a gente fecha. Irmãos, eu não sou professor de Espírito Santo, não. Eu tenho para mim, a minha qualidade de vida para mim. Glória a Deus. Ensinar, não tem que fazer isso, não fala nada disso, você não tem receita. Melhor, se você fizer isso, não vai receber, meu irmão. Não tem receita, ele pega quem quer, quando quer, na hora que quiser. Posso falar, você também já presenciou. Você viu gente sendo batizada de fato com o Espírito Santo confirmado e testificado pelo mesmo Espírito. Gente que você, num dia, você viu xingando tudo. Aí ele no lugar, foi batizado. Aí tem uns caras que buscam muito, né? Por que eu não recebo? Fulano, que eu sei que estava xingando, eu recebo. É porque ele entrou aqui com o coração aberto. Agora, o fato dele ser batizado depende dele. Por quê? Se ele vai mudar de vida, ou vai ser só alguém que é batizado com o Espírito Santo, mas não tem vida para manter. É com ele, não é contigo. Fala de juntar os outros, tá? Aleluia! Ele porque eu vi fumando, o problema é dele que tá fumando. Você quer fumar bem? Glória a Deus. Já vi bebendo, tá pronto a beber? Então cuida da sua vida, deixa eu lá. Mas se ele tá bebendo, tá falando em mistério, querido, ele vai beber, vai falar em mistério, só vai entrar no céu, acabou. Isso não é problema nosso, é problema dele com Deus. Glória a Cuida Deus. da tua boa vida, ô glória. E para se preocupar com a vida do Deus, para os outros. Então, chega aqui, a gente fecha. Estão falando em língua estranha. Fala pro teu irmão, tinha festa lá de fora. Você vê quem estava dentro saindo por causa da festa lá de fora? Vê? Você olha, vê se viu a galera que foi embora. Mas teve 120 que fica. Agora você desce em 120. Quem que você viu saindo? Você não vê ninguém. Mas vê um monte de gente que estava lá de fora que não viu. Eita Deus, Por quê? Porque fora tem festa, mas é vazia. Ô glória. Dentro tem festa e é cheia. Ô glória. Fora tem festa, mas esvazia. Dentro tem festa, mas renova, mas enche, mas bota de pé, mas cura, mas liberta, mas transforma. Oh meu Deus, mas salva. E aí você vê uma galera vindo pra dentro dizendo: que é isso? Que é isso? Que é isso? Porque o poder de Deus ainda atrai. Essa é a verdade. O poder de Deus atrai. Eu vi isso prova. Você lembra de Nabucodonosor? Ele, quando quis trazer o Jó para Babilônia, o que ele fez? Trazer o Jó sem defeito, que possa habitar no palácio de rei cheio de entendimento. Não era só Jó sem defeito, era Jó desqualificado pelo Espírito. Nem o diabo que a gente fez qualificação. Oh, glória! Mas ainda que o diabo tenha conseguido atrair alguns, ainda tem gente no refúgio dizendo: eu não abro mão. Eu não abro mão da presença, eu não vou embora, eu vou ficar. Oh, meu Deus do céu. E começaram a vir. A casa vai se encher. De gente que estava numa festa, mas foram atraídos pelo barulho de línguas estranhas do alto. Me permita fechar. No meio desses que estão atraídos, vem os zombadores. Fala pro teu irmão: o culto pode estar pegando fogo. Fala, tu acredita que no meio desse culto pegando fogo tem alguém que só veio para zombar? Tem alguém que só veio para criticar. Tem alguém que só veio para... Vou falar, irmão. Tem gente que ele fica com a Bíblia na mão só para ver se o pregador vai errar o versículo que falou, a referência que deu. Você não vem para o culto, filho. Você está achando que é escola teológica? Que é seminário teológico? Não é seminário não, filho. Aqui é culto. Porque tem que conferir
os bereanos, é para conferir, não é para criticar. Glória a Deus. Não vem usar a Bíblia para fingir que você está coisa não. Não é isso. Os bereanos eles conferiam, mas eles não criticavam. Coisa linda, Jesus. Aí vem uma galera dizendo, mas o pastor aqui, mas isso não combina não, é? Você é Jesus agora? É o dono da palavra? Glória a Deus. Não de besteira, vem que você cheia do Espírito Santo. Coisa linda, Jesus. Começam a falar. Enquanto tem gente maravilhosa, de coisa linda, meu Deus, de coisa profunda. Aleluia. Eu estou sentindo o toque aqui, não sei o mas está me arrepiando. Deve estar dizendo, deve estar bêbado. Essa galera deve ter tomado. E uma noite tomando. Irmão, olha quando é um ambiente cheio do Espírito Santo. Aleluia. Os caras estão na porta, falando. Aleluia. Pedro está lá na frente, dando lugar. De repente, Pedro se levanta. Glória a Deus. Quem falou para Pedro que tinha gente criticando na porta? Meu Deus. Mas o Espírito Santo diz, levanta aí, Pedro. Tu vai pregar hoje. Glória a Deus. Varões da Galileia, dá uma olhadinha para mim. Isso que vocês estão vendo, isso é a promessa de Joel, Glória a Deus. Jesus, aleluia. que prometeu que nos últimos dias derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Ele vai dizer assim, amém, não é mosto que é vinho, ou seja, vinho aqui, ele usa a questão do mosto, que era embriagante, oh glória, não é um vinho que Jesus ele multiplica, oh glória, transformado em vinho João 2, não, é um vinho embriagante, é um vinho que tira a noção, é um vinho que fazia as pernas balançar. Ele está dizendo, não é esse vinho não, o que está aqui é poder de Deus, oh meu Deus do céu, é poder. Irmãos, a palavra foi tão profunda que ele não precisou dizer, vocês têm que se arrepender. Eles começaram a olhar para si, o que nós podemos fazer, oh meu Deus, porque quando o Espírito Santo está na casa tem arrependimento. Aqui vai pegar, mas vai doer, mas estamos juntos. Lugar que a casa é dominada pelo Espírito Santo. Tem quem peca, mas tem quem se arrependa. Tem quem erre, mas tem quem se arrependa. Tem quem fale mal, mas tem quem se arrependa. Tem quem persegue, mas tem quem se arrependa. Tem quem faz coisa errada, mas tem quem se arrependa. Porque onde o Espírito Santo opera, arrependimento é virtude. Arrependimento é virtude. Arrependimento é virtude. Arrependimento é virtude. Eles se arrependeram. Quase 3.000 almas naquele dia. Ô, meu irmão, começou com zombadores. Termina agora com discípulos. Por quê? Porque onde tem o Espírito Santo operando, entra zombador, mas tem que sair discípulo. Entra profano, mas tem que sair crente. Entra prostituto, mas tem que sair santo. Por quê? Porque onde o Espírito Santo opera, a mudança de vida tem que ser vista. Olha, Maia, foi vocês que botaram o tema. E eu vim aqui entregar o texto para alguém. Deus está dizendo, não adianta só sapatear. Tem que ter transformação. Alabança, alabandaracandarea, udalaxandarabaia, uramacandarea, narabaxandarea. Vai ficando de pé, vai ficando de pé. Se você é do grupo que vai receber oração, eu também ia sair do teu lugar. A gente já vai fechando aqui, ore Maria, uramacandarea, mas vem no óleo, vem na graça, vem adorando, vem dizendo para Deus. Talvez você tenha alguma coisa que tu fez que você não se sentiu bem, porque o Espírito Santo ele incomoda a gente. Você diz início, para alguém não é pecado, mas me incomodou. Eu estou sentindo que ele não era para ter feito, não era para ter falado, não era para ter se envolvido, não era para ter dito nada. Então, conversa com o Espírito Santo, diz Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, eu fiz, mas eu me arrependo.